Gostaria de saudar a você, professor, professora da Escola Dominical dos Juvenis, com a paz do Senhor Jesus. Estamos diante de nós com a última lição do trimestre. Com certeza é um dia especial, alguns professores fazem uma festinha, trazem uma comidinha, algum presente, alguma competição, essas coisas especiais, então nós vamos trazer uma classe dinâmica. No entanto, este material de hoje é muito especial. Estou tão feliz que você conseguiu chegar aqui para assistir essa aula. Nós sempre trazemos aqui neste canal para você um recurso adicional através destes slides e algumas coisas que nós temos para compartilhar com você, que adicionam, não é? Aquilo que o nosso comentário já dispõe para nós, e também nós gostamos de diferenciar um pouco as classes. Você acompanhou recentemente, nós tivemos uma aula com participação dos alunos, não é? Eu chamei até alguns amigos aqui para participarem, para serem os nossos alunos, mas esta classe de hoje você vai ver também que nos slides nós usamos partes diferentes das lições, e isso fica como dica, como ideia, para você estar mudando, principalmente nessa idade, né? Que eles gostam de uma coisa diferente para manterem, né, atraídos, e o dinamismo de um ensino na Escola Bíblica Dominical. Por isso, então, mais uma vez, muito bem-vindo. Eu agradeço a Deus e a você que conseguiu chegar e estar participando dessa aula. Estamos falando, portanto, de modismos religiosos, que é o assunto da nossa lição de número 13. O slide primeiro aí tem essa moça fazendo, sei lá o que meditação, yoga ela está fazendo aí. Mas, enfim, este é um dos modismos religiosos, e eu que moro aqui nos Estados Unidos sei, porque já vi notícias e propagandas e etc. de lugares que praticam a yoga supostamente cristã. Isso está errado, isso não existe, mas nós vamos estar falando exatamente deste tipo de coisa, né? Desta mescla, deste sincretismo. A aula passada foi muito boa, muito explicativa sobre este assunto de sincretismo religioso. Se você perdeu, vale a pena voltar lá e assistir. Então nós colocamos a primeira pergunta aí para você neste primeiro slide: a quem temos dado o direito de influenciar nossa vida? Essa é uma pergunta importante, colocada de uma maneira própria, não é? Porque ninguém pode influenciar a nossa vida. Nós damos o direito, até mesmo aos nossos pais, que têm por posição, não é, autoridade sobre nós. No entanto, o filho, você sabe disso, você é filho e tem que ser, não é? Mas com o seu pai, com o seu pastor, você dá ou não o direito, não é, dele influenciar você. Você pode até obedecer para não pagar o preço da punição, mas a questão de influenciar é você que no seu coração dá ou não o direito. E a pergunta é essa: a quem nós temos dado o direito de nos influenciar? E qual é a origem espiritual destes novos conceitos e práticas que nós estamos permitindo entrar na nossa vida? Vamos ao foco da leitura em classe. Quase nunca eu faço isso, mas hoje, olha aí, botamos para você na tela a leitura que foi colocada, proposta para nós aqui. E o que eu quero chamar a atenção, como você vê, eu sublinhei algumas palavras, é exatamente juntar o assunto da aula, o que nós vamos descobrir na aula, com a palavra de Deus. E eu já vou chamar a atenção aqui na leitura de palavras-chave que nós vamos guardar no nosso bolsinho aqui, né, da nossa mente, para nós usarmos naquilo que nós vamos estar aprendendo daqui a pouco. Vamos lá ao texto. Gálatas 1, de 6 a 12, começa assim: maravilha-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Veja aí que eu circulei a palavra outro evangelho, muito importante, irmãos. Hoje nós escutamos o evangelho. No entanto, eu quero dizer para você que existem muitos evangelhos. O evangelho é um caminho. Nós estudamos na aula passada, o evangelho é a doutrina de Cristo. E por causa disso, toda sorte de entendimento, toda sorte de gosto, né, tem levado pessoas a caminharem por diferentes caminhos, diferentes teologias, diferentes usos e costumes, diferentes práticas, e eu quero crer que todos eles supostamente deviam estar aprendendo desta mesma palavra, mas Paulo que disse à igreja de Gálatas que em Galácia mesmo, onde ele pregou este evangelho de Jesus, ele disse: eu estou maravilhado, eu estou pasmado que vocês, né, saíram tão depressa do evangelho que foi pregado para vocês para um outro evangelho. E olha, foi depressa e chocou a Paulo. E hoje nós estamos vendo a multiplicação de outros evangelhos que estão ao nosso redor, mas nós só vemos os nomes. É evangelho, é Jesus, é coisa de crente, é igreja. E muitas vezes estamos aceitando teorias e práticas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Versículo 7.
o qual, diz Paulo, não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, ele dá uma explicação e ele diz, olha, na verdade, de tudo não é outro, mas é transtornado. Não só eles inquietam a você, provocam a você. Isso é ou não é o que acontece conosco? Com os colegas, os demais de outras opiniões, que você não precisa se vestir assim, você não precisa tanto na igreja assim, você não precisa fazer isso assim, você não precisa entender assim. E olha, eu ouço isso desde a minha família, os familiares ao redor, não meu esposo, meus filhos, mas fora, né? Mãe, tia, enfim, outros familiares por aí, até o contexto grande da igreja. Quantas vezes nós escutamos coisas como essa? No entanto, Paulo aqui diz, olha, essas pessoas estão inquietando a vocês e estão transtornando o evangelho de Cristo. Então, estão mudando e estão fazendo esse transtorno com o evangelho de Jesus Cristo. Versículo 8. Mas ainda nós mesmos, disse Paulo, mas que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, Paulo diz, olha, eu não vou nem dizer que um dia um anjo pode aparecer aqui e começar a falar coisas novas para vocês. Um anjo de Deus, estou falando dos céus. Ou se eu mesmo voltar aqui anos depois e falar para vocês outro evangelho, não aceitem, desprezem, rejeitem. Por quê? Porque o evangelho que nós recebemos causou em nós a transformação, a salvação. Se nós temos uma experiência de salvação, nós temos que entender que esta foi a prova de Deus, de que esta palavra, porque nós não fomos, o evangelho não somente formou, por favor, escute isso, ele não somente informou a nossa lógica do que nós cremos. Muitos, escute por favor, que isso é muito importante. Muitos chamados cristãos dentro do meio evangélico que visitam as suas igrejas a cada domingo foram convencidos deste caminho. E entraram e começaram a participar da igreja e estão lá religiosamente, mas não provaram a experiência de salvação. Não houve uma antiga Maria, uma nova Maria, uma velha Manuela, uma nova Manuela, um antigo José, um novo José. Esta experiência de transformação é aquilo que o evangelho faz em nós. Nós um dia nos sentimos convictos do nosso pecado e nos sentimos quebrantados por dentro e a palavra nos leva, junto com o trabalhar do Espírito, a nos arrepender. Este processo é a atuação de Deus pelo evangelho de Cristo em nós. Quando isso acontece, nós nos arrependemos e nós confessamos e nós somos então transformados, e é uma transformação espiritual. Então nós temos a evidência experimental da ação do evangelho em nós. Agora, todos nós que tivemos esta experiência, nós não podemos descartar a fonte de onde veio. Aleluia! Que foi esta pregação, estas palavras, esta doutrina que nos foi apresentada. Aí Paulo diz, olha, se alguém vier, mesmo que seja um anjo, com outro, seja anátema, tem que jogar fora. Por quê? Porque este não é o evangelho que vocês receberam, que é o que ele vai falar no versículo 9, olha aí. Assim como já vos dissemos, agora, de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que vocês já receberam, tá aí, porque já receberam, seja anátema. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, Paulo está colocando essas palavras como perguntas para provocar o entendimento, o acordar das pessoas, porque você pode imaginar que nesta altura do campeonato, os irmãos ali da Galácia já estavam na onda dessas novas doutrinas, como nós hoje dizemos, realmente isso não tem problema, tá tudo bem, é tudo de Cristo, é tudo de Deus, é tudo igreja. Mas Paulo sabia que era um evangelho transtornado, modificado, um evangelho que não causava mais transformação, portanto, o outro evangelho. Aí ele disse, eu não estou aqui procurando agradar aos homens, porque se fosse assim, eu não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Isso aí, o evangelho que nós cremos não é de homem, não. Não é teologia de homem, não. Não importa os nomes dessas teologias, de quem está por trás, de quem é grande, quem é conhecedor, irmão, nada. O evangelho que alcançou a nossa vida é de Cristo. E Paulo diz aqui, o que eu anunciei não veio de homem algum, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas olha lá no versículo 12 que eu sublinhei.
mas pela revelação de Cristo Jesus. Isso é importante, por isso eu sublinhei. Nós temos que nos lembrar que o que nós conhecemos, o que nós cremos, e é o que você vai enfatizar na sua sala de aula, veio de Jesus, veio de Deus. Aqui não é opinião de Assembleia de Deus, aqui não é opinião contra denominação nenhuma, aqui não é em nome de ramo teológico nenhum. O que nós recebemos, o que mudou a nossa vida, o evangelho e a doutrina que nós seguimos veio de Jesus Cristo. Amém? Versículo 13 agora de 1 Pedro, né? Capítulo 1, 13 a 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Aí outra palavra que eu sublinhei, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Nós vamos estar falando na lição coisa que vai direto em relação a isso. Vou até trazer um testemunho muito interessante de um rapaz, né, que eu conheci online, né, através da internet, mas que nós vamos trazer o testemunho dele. Temos até um livro escrito por ele aqui. Então, como filhos obedientes, nós, filhos de Deus, tá? Nós não nos conformamos, foi a primeira palavra que eu sublinhei aí. O que é não nos conformar? Tem coisa que a gente não aceita, irmão. Então, nós, como crentes, temos pela Bíblia, se é que nós somos crentes bíblicos, ok? Que não nos conformar, não aceitar. Mas não aceitar o quê? Porque tem gente também que pega um pedaço do versículo e pronto. Então, não vamos nos conformar e aí põe tudo a lista que quer. Não. Vamos olhar o que a Bíblia diz para não nos conformar. Aí, olha lá. As concupiscências, ou seja, a maldade, o erro que havia antes na vossa ignorância. Qual era a sua ignorância? Tem gente que veio da ignorância do catolicismo. Quando eu digo ignorância, porque não conheciam a palavra de Deus para saber que não se pode adorar a outros homens, a imagens de escultura, enfim, outras coisas que, enfim, são parte da doutrina católica e hoje a pessoa já sabe o que é que a Bíblia ensina. Por exemplo, né? Qual a nossa vida de ignorância do passado? Nós não entendíamos que o pecado, a vida de mundanismo que nós vivíamos, né, de pecado, era necessariamente pecado, né? Não tínhamos este entendimento, pelo menos não completo. No entanto, hoje, nós já entendemos. Então, a palavra diz o quê? Não se conforme com as concupiscências, com o erro que você antes vivia na vossa ignorância. E muitas dessas novas doutrinas, novos evangelhos, eu vou provocar você aqui agora. Para você, cada vez que olhar para estas novas modas, saber e perguntar, como a palavra nos chama a fazer. Se está nos levando mais para o caminho doutrinário da palavra ou um pouquinho de volta para o nosso antigo eu, do tempo da nossa ignorância. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda, e eu até circulei a palavra toda, a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, a última chamado de atenção para nós deste texto é a questão da santidade. Santidade é estar separado, né? Para louvor, para adoração, para serviço a Deus. E nós temos que nos separar para louvor, para adoração, para serviço a Deus em toda a nossa maneira de viver. E aí cai por terra tudo o não tem nada a ver. Porque, não, só o meu coração. Não, diz toda a maneira de viver. E você vive com o seu cabelo, com as suas mãos, com o que você fala, com o que você pensa, com o que você lê, com o que você assiste. Toda a maneira do nosso viver inclui toda a nossa vida. E a palavra nos chama a santificar, separar para Deus e para esta doutrina. Então, temos que entender que este tempo da escola dominical é preciosíssimo. Por quê? Porque nós estamos aprendendo o caminho de Deus, amém? Para que nós possamos obedecer esta palavra. Sermos santos, sermos separados, ou seja, ficarmos no caminho de Deus em toda a maneira do nosso viver. Então veja que tem muita palavra boa aí, outro evangelho, alguns que transtornaram o evangelho, sejam anátemas rejeitemos, abomináveis. A revelação que nós temos é de Jesus Cristo. Nós devemos não nos conformar com aquilo que nós vivíamos, a maldade, o pecado de antes, né? E sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Aí eu vou colocar no próximo slide para você, apresentando este rapaz aí, mas lá em cima ainda vamos falar dessas duas palavras, superstições e ocultismo, que foi o que a
comentarista da lição compartilhou conosco, né, essas duas coisas aí. Ela falou de superstições e ela falou de ocultismo. As superstições são, como ela explicou bem, amuletos, imagens e rituais comuns, né, na nossa sociedade, em todos os níveis, aquelas que são velhas superstições que a gente recebe, como aprendemos aqui dos pais, dos avós e etc. Novas superstições e rituais que vão neste modismo, né, sendo apresentado para nós, muitas vezes através deste aparelho aqui, nós chegamos ao conhecimento deles e vemos que o fulaninho também está fazendo, e na escola também está fazendo, e etc. Então temos a questão do ocultismo também, que é um ramo religioso que muitas religiões usam dele. O ocultismo é mexer, abrir-se, permitir uma abertura espiritual para aquilo que é do oculto, né? Aquilo que não só não é de Deus, é trevas, mas destas realidades da magia, do ocultismo. Eu poderia mencionar religiões como a Nova Era e etc. Todas elas tomam parte deste ocultismo e que nós temos consumido ele, como eu coloquei para você aí, através dos filmes, dos desenhos de criança, desenhos animados, todos estes filmes da Disney. A maioria deles é recheado, né, por toda parte de ocultismo, videogames, demais também, livros, influenciadores. Através de todos estes nós temos vistos essa conexão, né, com o mundo do oculto, com o mundo das trevas ao nosso derredor. E aí eu vou apresentar para você este rapaz aí chamado Steven Bancarz. Ele com 19 anos, ele estava no topo da vida dele. Que sentido? Ele era um guru da Nova Era, ele escrevia para o maior site da Nova Era do mundo, dos Estados Unidos, do mundo. Ele é canadense, mora ainda até hoje no Canadá, mas desde lá ele escrevia e cooperava para isso. Ele tinha o site dele que era também altissimamente visitado e ele ganhava muito dinheiro. Ele tem as fotos que ele mostra, né, no testemunho dele, o carro, as casas, a mansão que ele vivia, mas ele estava vivendo uma vida miserável por dentro. E os seus pais eram crentes até um dia que ele desafiou-se com Deus e ele quis orar, não é? E falar com Deus, porque ele precisava sair do peso da realidade de pecado. Ele não reconhecia como isso, mas sabia que era errado, que era uma vida, enfim, que ele estava aprisionado em tudo aquilo, na sua privacidade, algo que ele estava vivendo, e ele pediu aos pais que orassem por ele, orassem com ele. Foi um processo, mas ele depois pediu para ir à igreja e ali, então, ele se converteu verdadeiramente, largou tudo da Nova Era, teve que vender a casa, teve que, enfim, se desfazer, porque o seu império desmoronou de um dia para o outro. No entanto, este rapaz que está aí na esquerda, assim, com essa foto aí, era o tempo que ele estava recém-convertido, né, com 19 anos, e hoje na direita está a foto dele aí, que é hoje, né, ele é pastor de jovens de uma igreja lá no Canadá. Nós acompanhamos alguns vídeos dele, ele passou um tempo, né, desligado da mídia social, fazendo seminário bíblico, e neste meio tempo, logo assim que ele se converteu, ele escreveu com um outro amigo este livro, né, a segunda vinda da Nova Era, os perigos escondidos da espiritualidade alternativa na igreja contemporânea. E olha, um livro muito importante, porque esta é a realidade. Muito do ocultismo, que está intrinsecamente ligado com a Nova Era, está sendo inserido sorrateiramente nas igrejas cristãs. E é por isso que é um alerta muito grande para nós, e é por isso que uma lição dessa se torna muito importante. Porque nós, de maneira geral, temos contato com estas coisas na escola, na mídia social, como eu já disse, os filmes, desenhos, videogames são a porta de entrada maior, porque através deles nós acostumamos a nossa visão e a nossa alma, a percepção da alma e até a percepção espiritual para aceitar aquele tipo de coisa. Quando antes a gente via coisa feia e dizia isso é feio, hoje nós já estamos acostumados a ver o feio, a ver o sombrio, a ver o que é das trevas, a ver a magia, a ver uma série de coisas que jamais em outros tempos nós aceitaríamos. No entanto, hoje, desde crianças, há esta exposição ao mundo do ocultismo, ao mundo das trevas que nós vamos recebendo. Então, Steven, ele explica para nós neste livro, e é por isso que é pouca coisa que eu vou usar, mas eu acho muito importante, porque é uma pessoa que tem experiência extensa com o ocultismo, com a Nova Era e com as trevas, e hoje está no Senhor e ele está trazendo um alerta para nós.
Porque ele viveu, ele conhece o perigo, conhece o que é o outro lado. Então ele explica para nós que estes objetos que a gente fala, é um amuleto, é só uma caveirinha, é só, este símbolo não tem nada a ver, e a gente fala assim, ele explica para nós o seguinte: estes objetos são usados no mundo do ocultismo com propósitos espirituais. Eles não são, escute por favor, os objetos que eles usam na pulseirinha, aquele olho, aquela coisa, né, brinquinho com aquilo, correntinha com aquilo, quadro com aquilo, camiseta com aquilo, aqueles objetos, aqueles sinais, aqueles símbolos, aqueles amuletos, tá? Para quem pratica estas religiões, não é só uma coisa bonita, uma decoração, não. São objetos que têm neles propósitos espirituais para ter experiência com aquilo que eles, enfim, querem se envolver. Na magia, falar com os mortos, e entre outras coisas que são esses objetos. Outra coisa que ele explica, primeira coisa é essa, que estes objetos que a gente diz não tem nada a ver, ele diz tem a ver, porque estes objetos não são decoração. Estes objetos são feitos e são utilizados para este contato experimental com as trevas, ok? Segunda coisa. Ele disse, quando vivia no ocultismo, eu percebia claramente que a presença espiritual de cada uma dessas facetas, ou seja, de um centro de macumba, para uma coisa de yoga, uma aula de yoga, para um filme de outra coisa do misticismo, todas essas diferenças, você sente uma diferença espiritual entre elas. E isso é para nos fazer entender que todas estas coisinhas, cada uma relacionada com uma vertente, todas pertencem ao mesmo reino, mas são, né, tem estas vertentes diferenciadas. E a última coisa que eu quero compartilhar com você aqui é que ele colocou no livro Atos 19:19, ele citou, diz que os mágicos que se converteram queimaram todos os seus livros. Paulo foi quem pregou o evangelho naquela cidade. E muitos mágicos que praticavam magia se converteram e o que eles fizeram? Fizeram um fogaréu, foram em casa, buscavam os seus livros que valia muito dinheiro e queimaram publicamente. E ele pergunta por quê? Estas coisas são um canal, são uma porta, né, de contato com o mundo maligno das trevas. Nós dizemos não tem nada a ver, mas eu estou falando para você de alguém que tem experiência. Ele diz tem a ver, porque eles são uma porta de contato, são usados para experiência com as coisas das trevas. Então não é à toa que algumas pessoas trazem isso para sua casa, crentes, dizendo que não tem nada a ver e começam a ter problemas espirituais dentro da sua casa e na sua vida. Então busque estes objetos, que é o que o Steven sugere. Eu coloquei aí para baixo para você. Ele no livro dele, termina o livro dele, eu acho até que é um apêndice aqui, ou é o último capítulo, que ele explica isso. Ele diz, olha, a minha sugestão para você, tendo em vista a minha experiência, é que você jogue fora, porque ele diz que quando se converteu, ele tirou uma parte, mas deixou algumas outras, como se fossem os enfeites, né? E ele não teve determinadas vitórias, ele não sentia liberdade completa até que ele se desfez de tudo. Então ele sugere a nós todos jogar fora ou queimar livros, jogos de cartas, estátuas, cristais, roupa que tenha símbolo relacionado com o ocultismo, e a lista dele é maior, mas tudo isso que caminha com essas coisas de superstições, material, tudo isso, os DVDs, que agora não se usa mais, né? Mas enfim, todas estas coisas não devem estar no nosso meio, não deve ser aquilo que nós consumimos, livros, vídeos e tudo, que Deus nos guarde de obedecer a palavra de Deus. Veja que os que se converteram fizeram tais coisas, como é que nós hoje dizemos como crentes, como salvos, como do reino de Deus e não sentimos reação? Deixa eu dizer uma coisa. Se nós não temos reação a estes amuletos, a estas imagens, a estes vídeos, estes filmes, estes livros, só pode ser duas coisas. A primeira delas, você ainda não nasceu de novo. Por quê? Quando a pessoa nasce de novo, ou seja, tem uma experiência do novo nascimento, da salvação em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, isso é Bíblia, passa a habitar dentro dele. E o Espírito, ele não se contamina, ele não aceita o Espírito das trevas, ele tem reação na mesma hora. Então, todo aquele que é crente em Jesus, nascido de novo, ou seja, tenha o Espírito Santo vivendo dentro dele, em outras palavras, está no caminho da salvação, ele sente reação contrária a tudo isso. A segunda coisa que pode acontecer é o mais perigoso que tem acontecido demais em nossos dias. Qual é?
é que nós estamos nos acostumando, temos a reação, escute por favor, nós de primeira temos, mas dizemos para nós mesmos, pela influência de tudo que está à nossa idade, não tem nada a ver. E você assiste o filme. E aquilo vai deixando aquela impressão e aquele rastro, escute por favor, espiritual e na alma. Nos dois lugares. E você vai caminhando este caminho e acrescentando isso. O que acontece é que você está fazendo o Espírito Santo insensibilizando a voz do Espírito Santo na sua vida. Ele ainda pode até estar lá. Pode. Escute, por favor. Pode. E ainda, se nós temos temor, estamos na igreja, queremos aprender, temos algum temor, ele está, graças a Deus. Você ainda é salvo, mas você está com marcas que eu já vou dizer para você, não vai ser fácil sair de tudo, mas em nome de Jesus, jogue fora, saia dessa, dê ouvidos à voz daqueles que ainda estão gemendo pela sua alma. Daqueles que cuidam da sua alma, porque estas vozes do outro lado não estão cuidando de você, estão querendo que assediar a você. Paulo disse, olha, vem gente aí que está querendo inquietar, está querendo transtornar o evangelho de Cristo, mas diga para eles que são anátema. Amém? Então nós aprendemos a leitura. Então este rapaz nos sugere o que eu concordo biblicamente, ele inclusive colocou o texto bíblico e quero concordar com ele em todos os sentidos, que nós não podemos tomar parte, escute por favor, e você tem que ter coragem, né, professor, de falar isso. Em nada. Porque em tudo que nós tomarmos parte, nós estamos manchando algo dentro de nós na região da alma e do espírito e desensibilizando a presença do Espírito Santo de nós. Porque é exatamente isso que acontece. Quando você pecou a primeira vez, porque é um pecado, você se expôs, abriu o seu coração para um outro espírito do ocultismo, escute por favor, na linguagem bíblica, eu quero que você entenda isso comigo neste dia. Na linguagem bíblica, isso se chama adultério espiritual. Você pertence a um marido espiritual, que é Deus. Nós somos a noiva de Cristo. No contexto do Antigo Testamento, o pai falava com Israel com este relacionamento. E quando os profetas, ele por boca dos profetas, dizia a Israel, vocês estão adulterando com outros deuses. E é isso que nós estamos fazendo. Quando nós colocamos na nossa casa, no nosso relógio, no nosso telefone, na nossa roupa, um símbolo de qualquer destas vertentes do ocultismo, das superstições, da nova era, do demônio que seja. Para Deus, eu quero que você entenda isso. Não é minha opinião, não é uma ideia. Para Deus, isso se chama traição, adultério espiritual. Então, nós devemos parar de pecar. Quem sabe que adultério é pecado? Amém? Então, nós precisamos nos arrepender, lançar fora este outro que entrou na nossa vida, desfazer de tudo. E quem quer sair do pecado, escute, por favor, isso é outra coisa interessante. Os jovens juvenis não entendem disso, a questão do adultério. Entendem da fornicação. Aí, semelhante. Porneia, no vocabulário bíblico, a mesma coisa. O que significa? Quando você tem uma atração, quando você está preso por um pecado sexual como esse, como é que você consegue sair? Será que você pode dizer, não quero mais ficar olhando de longe, trocando texto com ela ou com ele? Funciona, irmão? Vai conseguir sair? De maneira alguma, continua pecando. No contexto do Novo Testamento, escute, por favor. Jesus disse o seguinte, na lei, para adulterar, precisava consumar o ato com a mulher ou com o homem. No entanto, eu vos digo que se você no seu coração desejar, já pecou, já adulterou com ele ou com ela. O que isso significa para nós hoje? Que nós não estamos falando do adultério, ainda que há a mesma coisa para a fornicação. É que se nós estamos ainda no comunicando, se estamos abertos, se estamos brincando, meu pastor sempre dizia, não brinque com o pecado, porque ele queima. Quem brinca com o pecado se queima. E muitos nós estamos assistindo. Estão recebendo realidades, filhos de crentes, filhos de crentes, mas crentes. Outros que, os pais não são crentes, mas são crentes. Estão vivendo realidades espirituais que desconhecem e não sabem que estão vivendo isso. Por quê? Porque passaram por este processo de aceitar por causa de pressão social, entrarem essas coisas na sua vida. E aí não negaram,
quando o Espírito Santo falava, porque falou, ele diz, não, mas tudo bem, é só isso, não vou colocar. E foi deixando outro, até que desensibilizou o Espírito Santo, e hoje você está vivendo essa vida terrível. Em nome de Jesus, hoje é dia, estamos no fim do ano, é hora de limparmos a nossa casa espiritual, em nome de Jesus, para que Deus nos dê um ano 2025 de vitória, em nome de Jesus. Então lance fora, como ele diz aqui, ele diz, não dê para ninguém não, é lixo ou fogo, né? Desfaça de tudo que não pertence a Deus na sua casa, na sua vida, é camiseta, é o que for, em nome de Jesus, e deixar de seguir, é o que for, para que Deus nos dê vitória espiritual, porque definitivamente nós precisamos. Próximo para você, os 3 estágios do discernimento. É o outro assunto que a nossa comentarista falou conosco aí. Precisamos discernir. O que é discernir? Entender, diferenciar. Tem 3 estágios. Primeiro é o conhecimento da Bíblia. Quem conhece a Bíblia pode, né, racionalmente discernir, saber, isso é bíblico, isso não é bíblico, tá bom? Primeiro. Segundo, relacionamento com o Espírito Santo. Já expliquei um pouco dele, né? Quando nós temos o Espírito Santo, ele vai sentir, ele vai nos fazer sentir. Agora, quando você manda o amigo calar a boca, mesmo que seja com jeitinho, não, tá tudo bem, mas fica quietinho aí. O que você tá fazendo com esse amigo? Me diga, por favor, o que você tá fazendo com esse amigo? Ele não vai falar mais. Ele tenta, mas você não escuta, né? Então, um bom relacionamento... O Espírito Santo falou que não. Aí é o contrário, dê desculpa a ele, né? Se você tiver coragem, diga isso aí é abominação contra o meu Deus. Me desculpe, mas eu tô indo embora. Mas se não for tanta coragem de dizer assim, né? Diga diferente, mas saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Porque aí você vai estar acrescentando um relacionamento com o Espírito Santo. É a outra maneira do discernimento. Essa é a primeira camada espiritual, que é o que nós sentimos. A gente não sabe discernir que espírito é aquele. O que tem de errado nesse filme? E esse desenho, tem alguma coisa, você sabe que tem alguma coisa rara, alguma coisa não te traz paz, mas você não entende, você não sabe dizer o que é especificamente. Ainda assim, este não sentir bem é a reação daquele que vive em você, chamado Espírito Santo de Deus. E em terceiro lugar, ao próprio discernimento, que é um dom do Espírito. Quem tem este dom, discerne. Este é um espírito de adultério. Este é um espírito do ocultismo, das trevas, de magia, dessas coisas assim. Então, essa pessoa sabe discernir, diferenciar por um dom de Deus, estes espíritos que estão em ação. Colocamos um versículo para cada um destes conhecimentos, né? Destes discernimentos. O primeiro estágio é o conhecimento da Bíblia. Mateus 22, 29 diz, é o slide seguinte, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, se nós não seguimos conhecendo a palavra de Deus, então vamos errar. E o poder de Deus contra o poder das trevas. Hoje, os jovens estão expostos, como acabamos de dizer, a muitas coisas das trevas. E as trevas escravizam. Eu não sei, alguns podem ainda não estar sofrendo este nível, mas um homem como esse jovem sabe exatamente o que significa. Você pode ter dinheiro, fama, mas a escravidão, o terror da alma e do espírito do homem não se compara com isso. E milhões de pessoas estão sofrendo na mão das trevas, enganados, cegos, não querem a Deus, mas esta é uma realidade. O poder de Deus é maior. Nós precisamos conhecer a Escritura e conhecer o poder de Deus. E se não fizermos isso, não vamos discernir as coisas. Mas que Deus nos guarde. Primeiro nível de discernimento é saber o que está certo e errado pela Bíblia. Amém? Segundo, relacionamento com o Espírito Santo. Vamos ler 2 textos aí. Hebreus 5,14 diz, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Este eu botei aí em negrito, os sentidos exercitados para discernir. E isso é o que acontece. Quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo, que não foi palavra, não foi dando qual é o Espírito que está atuando, simplesmente nos fez sentir algo, e nós damos ouvido a esta reação, então nós vamos nos acostumando, exercitando este discernimento. E quanto mais nós fazemos, mais nós vamos tendo esta capacidade de discernimento. Mais nós temos reação contra o mal,
aleluia, e também percebemos aquilo que é de Deus, porque estamos exercitados para discernir, tendo os sentidos espirituais exercitados assim. Esse segundo versículo é João 14:17, que diz: o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque, olha aí, habita convosco e estará em vós. Então, com este versículo, nós selamos aquilo que nós ensinamos já aqui, né? Tá aí a palavra confirmando todo o ensinamento que nós trouxemos. E o terceiro nível, né? Que não é para todos, mas é para nós pedirmos para que tenhamos. Porque o que Jesus quer é que nós todos tenhamos. Eu não sei se ele vai dar para todos, mas a pergunta é, será que a gente tem pelo menos pedido? Que dom importante é para o crente hoje? O dom de discernimento dos espíritos, saber que espírito está atuando. Na música, no filme, ao nosso redor, até mesmo que apareça dentro da igreja, na vida de um colega, de um irmão, inclusive. Precisamos pedir. O primeiro passo é o batismo no Espírito Santo. Não tem, fale com o seu aluno. Estou falando aqui, você vai falar com o juvenis, isso é uma pré-aula, né? Estou falando com o professor é que vai passar isso, anotando aí aquilo que Deus confirme no seu coração, com certeza. Mas, primeiro passo, está aí outro ensino, é o batismo no Espírito Santo. Busque o batismo. Quando você tiver o batismo, foi revestido, abre a porta dos dons. Agora peça os dons, em nome de Jesus. E o texto bíblico diga, escolha os melhores dons. Não é me dá os 9, né? Eu escutei um que dizia isso. Não. Escolha os melhores dons. E um destes é um dom-chave, principalmente para alguém na área da liderança. Mas imagina, um pai de família para todo mundo, né, irmão? O discernimento. Mas vamos lá. Dom de discernimento é o texto de 1 João 4:1. Com certeza, a existência dele está no texto ali de Coríntios, né? Capítulo 12, mas neste versículo deixando para você, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E veja bem, o contexto que João está falando aí de falsos profetas é porque a gente não está, de maneira geral, aberto a coisas espirituais fora da igreja. Mas quando nós chegamos na igreja, nós entendemos aqui a casa de Deus, é onde Deus se move, e é o Espírito de Deus, mas aí João fala, olha, existem falsos profetas. Em outras palavras, alguém pode estar dentro das paredes da realidade do cristianismo, dentro da igreja, e está trazendo coisas de outro espírito. E ele diz, não creiam em todo espírito, ou seja, toda manifestação espiritual que acontecer, não é porque é crente ou é dentro da igreja que é de Deus. Ele diz, prove se o espírito é de Deus. E esta prova e este entendimento é o dom do discernimento do espírito. Claro que o dom, como eu já falei, a pessoa discerne bem, não é, a sua manifestação, e esta é uma realidade. E nós temos que provar os espíritos, portanto, pedir a Deus que nos capacite para tal. Agora, o que a gente faz com o que cremos? Somos crentes, né? É o último tópico aqui da comentarista, é o terceiro e último, é a mesma pergunta que ela fez aqui. O que fazemos com o que cremos? Aí eu pus 3 coisas para você, espelhando com certeza também o que ela nos colocou. Primeiro, nós temos que viver na nossa vida. Nós cremos nesta palavra, nós cremos neste evangelho, então vamos viver. Porque o problema é essa, muitos de nós estamos querendo uma mensagem de domingo, está na igreja, mas parece que está entrando por aqui e saindo por aqui. E nós não estamos querendo viver. E o evangelho não funciona assim. Não funciona assim. O evangelho não é teórico. O evangelho é vida. O evangelho é uma caminhada num caminho estreito. Porque se o sujeito ouve, mas vive no caminho largo, este caminho não é o caminho do evangelho. Será que nós reconhecemos isso? Então, primeira coisa, nós cremos? Primeira coisa que nós temos que fazer é viver em nossas vidas. Segunda coisa, é compartilhar com o próximo. Os de fora, você tem que dizer, olha, existe um outro caminho, alternativo, para a sua vida, para as suas escolhas. Você diz que está tudo bem, o que eu vejo para mim, o que reflete a sua vida, eu te respeito você dizer que está tudo bem, mas para mim não está tudo bem. E a minha opinião não é só minha, é do meu Deus, e eu sei pela palavra e a revelação que ele deixou. Então eu te convido, vem ouvir a palavra de Deus. Pronto, tá aí um exemplo, né? Compartilhamos. E aí você, tendo conteúdo, né, pode dizer, porque Jesus disse isso, dependendo de cada uma dessas circunstâncias. E a terceira coisa que nós devemos fazer, bem interessante, mas que é muito próprio nos nossos dias, é admoestar os nossos irmãos. Que, infelizmente, hoje muitos crentes precisam ser evangelizados de volta, né? E a admoestação é bíblica, é bíblica. E se nós estamos de pé,
pela graça de Deus, se nós estamos firmes e vivendo a palavra pela graça de Deus, temos que ser usados por Deus para demonstrar os irmãos. Eu tirei um trechinho do livro aí, botei para você aqui embaixo, deste livro que ele escreveu, né? Escrito o seguinte: as coisas listadas no texto são espirituais, e ele estava se referindo ao texto de Efésios 6:12, que diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, falando deste texto, ele disse: as coisas listadas, ou seja, principados, potestades, tudo isso, são seres espirituais. Então, ele diz: as pessoas não são problema. É melhor pensar nos não crentes como prisioneiros de uma guerra que eles nem conhecem, nem creem que existe. Cabe a nós ensiná-los para que eles possam se afastar da prisão do engano com a ajuda de Cristo Jesus. Jesus é quem faz a obra. Tudo que as pessoas precisam fazer é crer nele e confiar que ele conhece o que é melhor. Então, essa é uma palavra também do Stephen, né? Nos ajudando a como entender, como nos aproximar da realidade dos não crentes. Agora, eu termino para você com 2 textos bíblicos com relação a isso que nós estamos falando, né? Apoiando os tópicos que nós já ensinamos aqui. 1 Tessalonicenses 5,14 diz: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Isso é no contexto da igreja. Tem desordem, estão vestindo o que não devem, estão vendo o que não devem. O que a palavra diz? E Paulo falou: eu rogo a vocês que façam isso. Amém? Porque se nós não fizermos, escute, por favor, isso é para falar aos juvenis, aos crentes da sua sala de aula. Se nós não fizermos, quem vai fazer? Logo, logo, você vai ver um amigo que você tinha na igreja, que você amava, que você era crente com você vai ver perdido, mudando, aceitando as ideologias e os problemas espirituais que caminham com elas, e vai ver transformado e acabado espiritualmente no mundo. Então, admoestar é para a vida. Se nós não fizermos, quem vai fazer? Pergunte a eles, por favor, em nome de Jesus. Então o texto diz: rogamos, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis o de pouco ânimo. Olhe nos irmãos, quem está desanimado, é muita pressão. Os juniores, os juvenis têm que chegar junto. Sabe que a pressão, todo mundo lá fora está sentindo a mesma pressão. Chega junto em nome de Jesus. Se ela está difícil, o que está acontecendo com você? É na mesma idade que a gente tem que conversar um com o outro, saber do problema, ser usado para consolar. Não tem força no Senhor, consolar com a palavra. Sustenteis os fracos e sede paciente para com todos. É a palavra bíblica que nós trazemos, né, para nós como igrejas. Tito 1:9 diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, o caminho do Senhor, para que seja poderoso, quem? Eu e você, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, este texto engloba aquilo que eu ensinei no slide passado, que é que fazer como cremos, viver nós mesmos, compartilhar com o próximo e admoestar os irmãos. Está aí. Nós retemos firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, ou seja, a primeira parte é nós. Se nós retivermos firmes, conforme a sã doutrina, aí nós vamos ser poderosos para admoestar com a doutrina e para convencer o contradizente. Aleluia! Terminamos esta aula. Espero que seja um recurso bom para você usar com seus alunos. Estamos disponibilizando aqui na descrição deste vídeo, você pode usar à vontade. E eu termino com este pensamento meu aí que diz: Deus nos presenteou com um manual para alcançar comunhão com Ele e para viver uma vida espiritual plena. Toda espiritualidade fora do que ensina a palavra de Deus, e olha, está se aumentando por aí. Guarde esta palavra espiritualidade, guarde, porque está chegando forte por aí. Aqui onde eu moro, nos Estados Unidos, já arrebatou muitos, mas está chegando por aí. Essa espiritualidade provém do outro reino. Deus abençoe você e feliz ano novo.